Esta manhã tive a oportunidade de me reunir com os alunos do curso O Caminho da Autotransformação. Nesta oportunidade abordamos o tema do despertar à libertação do samsara. Por se tratar de um tema de grande relevância, julgo oportuno compartilhar resumidamente aquilo que foi abordado com profundidade. Pelo fato desta reunião não ter sido gravada, também será de grande valia para aqueles que tiveram alguma eventualidade e não puderam comparecer neste evento. É interessante que na mitologia indiana há uma história de grande relevância acerca de Narada. Narada era um grande místico, um yogi avançado, e em meio às suas práticas devocionais, Narada teve uma experiência transcendente. Nessa experiência, Vishnu se revelou a ele. E Vishnu disse a Narada: pede o que quiserdes e eu lhe darei. Narada poderia pedir bens, poder, alguma coisa do âmbito material, porém Narada era um buscador. E o seu pedido foi o seguinte: ele disse a Vishnu: revela-me o poder de Maya. Vishnu indagou: difícil coisa pediste, mas Narada insistiu. Quando essa experiência se sucedeu, diz a história que o sol estava em todo o seu esplendor. O clima estava quente e Vishnu disse a Narada: responderei a sua pergunta, mas antes traga-me um pouco de água. Narada se dirigiu até o próximo, ou melhor, Narada se dirigiu ao vilarejo que estava nas proximidades e se deparou com uma casa. Esta casa era a casa do Sarpanka, o líder daquela comunidade. Ele bateu na porta daquela casa e foi recebido por uma donzela, uma jovem, filha do Sarpanka. E naquele exato momento, o seu coração vibrou de forma completamente distinta. Sua respiração, por alguns segundos, cessou. Foi um amor à primeira vista. E Narada pediu àquela donzela um pouco de água. Quando ela se retira para buscar água, seu pai, o Sarpanka, apareceu na porta e convidou Narada para tomar um refresco. Como líder daquela comunidade e chefe daquela casa, tinha interesse em assuntos espirituais, um colóquio se iniciou. Passaram a tarde conversando de assuntos acerca do grande mistério, até que caiu a noite e aquele pai de família convidou Narada a pernoitar em seu aposento, visto que seria muito perigoso ele regressar àquela hora para onde ele estava. É interessante que no dia seguinte, o Sarpanka solicitou Narada alguns auxílios administrativos e o levou para conhecer a comunidade, aquele vilarejo. Os dias se passaram e Narada se esqueceu do propósito que o levou até aquela vila. Os anos se passaram e Narada casou com a filha do Sarpanka. Interessante é que ele teve 2 filhos. Os filhos cresceram
Em um dado momento, o líder daquela comunidade veio a falecer e Narada assumiu a liderança daquela comunidade. Tudo estava indo bem, ele estava bem empregado, a administração fluía, sua família estava ali em seu entorno. Porém, chegou o período das monções. No verão, fortes tempestades assolam uma determinada região da Índia. E neste período, as chuvas foram abundantes, fazendo com que o rio que cortava aquele vilarejo transbordasse. Uma catástrofe se sucedeu. Narada não perdeu apenas a sua propriedade, mas ele viu diante dos seus olhos sua esposa e seus 2 filhos serem arrastados por uma avalanche. Temendo contra a própria vida, Narada tentou de alguma forma se esquivar, porém também foi arrastado pela correnteza. Em dado momento, Narada bateu a cabeça e perdeu a consciência. E em meio a essa experiência, ele ouviu a voz de Vishnu sussurrar em seus ouvidos: Narada, onde está o meu copo d'água? Estou te esperando há mais de 30 minutos. Essa história revela-nos algo muito interessante. Estamos como Narada, ocupados no ter e no fazer, e negligenciamos o essencial que é o ser. Narada foi até aquele povoado com um propósito: buscar água para Vishnu. E quando encarnamos, quando adentramos a essa experiência no orbe terrestre, viemos com uma missão, viemos com um propósito. Segundo Platão, antes de adentrarmos a essa experiência, bebemos da água do esquecimento. Em decorrência disso, nos esquecemos daquilo para a qual fomos designados. Nos esquecemos, à semelhança de Narada, do copo solicitado por Vishnu. Quantos permanecem adormecidos, anestesiados, passam a vida iludidos, eclipsados, entenebrecidos pela ignorância, aficionados no ter e no fazer, negligenciando o ser. O propósito da vida é viver, porém viver em harmonia com a sua essência, em harmonia com o Dharma, em harmonia com a nossa lenda pessoal, pois uma vez que estamos em harmonia com os desígnios da supra-realidade, consequentemente, o universo conspirará a nosso favor. Infelizmente, muitos permanecem adormecidos, esquecidos do Dharma, do seu propósito pessoal. E às vezes é necessário uma tempestade, é necessário uma circunstância um tanto dolorosa para que possamos sair deste torpor. Gurdjieff dizia que é necessário o homem se despertar, porém muitos precisam de um grande choque para passar por esta experiência.
Quando o sono é leve, um toque basta. Mas quando o sono é profundo, quando o indivíduo está num estado de coma, às vezes é necessário um chacoalhão e, em dadas circunstâncias, um choque. Narada pediu a Vishnu: revela-me o poder de Maya. Maya é o grande véu ilusório que nos mantém aprisionados no samsara, neste ciclo infindável de renascimentos. No livro de Mirdá está escrito que quando o homem sai deste ciclo conhecido como vida e adentra o ciclo conhecido como morte, se ainda há algum desejo não satisfeito, alguma fome não saciada, o magneto da Terra o atrai e, consequentemente, ele há de experienciar novamente este ciclo infindável de nascimento e morte. Há quem diga que o planeta Terra é o manicômio do sistema solar. Este plano de provas e expiações é uma grande universidade cujo propósito é o processo evolutivo, mas muitas pessoas não transcendem essa etapa, permanecem sendo reprovados nas provas, pois não vivem em harmonia com o Dharma. E às vezes é necessário uma tempestade, é necessário uma experiência para nos despertar deste torpor. É necessário sermos tragados por uma grande baleia, pois em vez de obedecermos à voz que ecoa na nossa essência, estamos caminhando na contramão da nossa lenda pessoal. Compreenda que é necessário estar em harmonia com o Dharma, com o seu propósito existencial, para que podeis experienciar vida em abundância. Narada é um grande arquétipo, ele simboliza o peregrino, aquele que experiencia a vida no orbe terrestre, mas fora comissionado a uma grande obra. E esta obra está em harmonia com o autoconhecimento, a autoinvestigação, a autoaveriguação, o autoexame que oportunizará a autotranscendência. Vishnu pede um copo d'água. Ouça o murmúrio do teu coração. Ouvindo-o, descobrirás o que vieste aqui fazer. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno ilumine os olhos do vosso entendimento. Namastê.